Isso não falha. Uma fortuna está prestes a encontrar você, e tudo o que precisa fazer é algo incrivelmente simples. Ao ouvir esta oração poderosa, o fluxo financeiro será ativado e seus bolsos se encherão de dinheiro. Sim, é real. Você está a um passo de acessar um segredo tão forte que tem o poder de virar completamente sua vida financeira de cabeça para cima. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Não, isso não é exagero. Também não é coincidência. Existe uma força oculta, uma energia vibrante que começa a se mover assim que você se conecta com estas palavras. É como se uma chave girasse silenciosamente, liberando o cofre da abundância do universo. E então, o dinheiro começa a fluir com força. E quando digo que seus bolsos vão explodir, falo de uma profecia que já está em andamento. Cada linha dessa oração carrega uma vibração exata, não é à toa. Cada palavra foi alinhada com códigos espirituais de prosperidade. É como se fosse uma senha sagrada que ativa oportunidades, impulsiona vendas, desperta talentos e dissolve qualquer energia que bloqueava a entrada do dinheiro na sua vida. Você acha que chegou aqui por acaso? De jeito nenhum. Sua alma estava clamando por essa mudança, e ela começa agora, no exato momento em que você permite que o impossível se torne realidade. Muitos que estavam afundados em dívidas e vivendo sem nenhuma saída, ouviram essa mesma oração. E dias depois o dinheiro simplesmente começou a aparecer. Propostas surgiram, contas bancárias que estavam vazias começaram a se encher. Tudo aquilo que parecia travado há anos começou a fluir com naturalidade e rapidez. Esta não é uma prece comum, é uma ativação espiritual, um despertar profundo das forças adormecidas dentro de você. Não importa o que você já tentou, nada se compara a isso, porque aqui você não luta, você apenas recebe. E ao receber com fé, o universo se apressa para te responder com abundância. Você vai sentir o peso dos problemas financeiros desaparecer. A ansiedade será substituída por paz. O caos vai se reorganizar. A falta dará lugar à fartura. O medo será substituído pela certeza. É como nascer de novo financeiramente, com uma nova identidade, próspera, confiante, tranquila. Esta oração quebra todas as barreiras, dissolve negatividade, atrai, conecta, manifesta, e tudo isso acontece agora mesmo, enquanto você escuta com o coração aberto. Por isso, abra sua alma, confie e prepare-se. As próximas horas vão surpreender você. Pode parecer inacreditável, mas será real. Use essa oração com fé. Descubra por que tantas pessoas estão dizendo: depois disso, meus bolsos explodiram de dinheiro. Se algo dentro de você sentiu esse chamado, saiba que não é imaginação. É a confirmação de que o ciclo de limitações acabou. Chegou a hora de romper com dívidas, escassez, medo. Uma nova realidade está sendo liberada neste momento. A abundância interior está sendo despertada, e não de forma simbólica, mas literal. A mudança começa no instante em que você reconhece que nasceu para ter mais. A casa que você deseja, a tranquilidade financeira que busca, os destinos que quer conhecer, tudo isso já está liberado espiritualmente. Agora é a sua vez de acessar. Esta oração é a ponte entre o invisível e o real. À medida que você escuta, palavras entram nos seus ouvidos e ativam as camadas profundas do seu subconsciente.
Crenças antigas e limitantes estão sendo apagadas agora. O medo de prosperar, a culpa por querer ter dinheiro, a ideia de que dinheiro é difícil, tudo isso está caindo por terra. Prosperar não é pecado, é propósito, é plano divino. Quando essa verdade entra no seu coração, o dinheiro se torna uma consequência natural de quem você é. Você nasceu para multiplicar, para viver com mais do que o suficiente, para abençoar outros com o que recebe. Não é preciso se esforçar além da conta. Quando você está alinhado com a frequência da abundância, tudo começa a se movimentar a seu favor. Clientes aparecem, presentes chegam, oportunidades surgem, ideias rentáveis brotam. As portas se abrem, antes havia bloqueios, agora há caminhos, antes havia incerteza. Agora você enxerga claramente. As portas invisíveis começam a se abrir, uma após a outra. E você vai perceber isso não apenas nos grandes acontecimentos, mas também em pequenos sinais. Porque o universo sempre começa sussurrando antes de falar alto. Você será notado por pessoas que antes te ignoravam. Vai atrair oportunidades que pareciam inalcançáveis. Projetos esquecidos voltarão com força, e essa mudança será sentida no seu corpo, no seu coração e no seu extrato bancário. Não é acaso, é colheita, é resposta viva à sua fé. Se você está lendo isso, é porque essa resposta já estava a caminho há muito tempo. Tudo o que passou, inclusive as dores, te trouxe até aqui. Cada lágrima, cada não que você ouviu, cada luta, tudo isso te preparou para o sim definitivo que está se aproximando. Diga em voz alta, escreva nos comentários: eu sou um ímã para o dinheiro. A riqueza me encontra com facilidade todos os dias. Não é só uma frase, é um decreto espiritual. E ao declarar, você movimenta as engrenagens do invisível. Já comentou? Respira fundo, porque o que vem agora vai mexer com você ainda mais profundamente. A vibração que você emite é como um recado silencioso ao universo. Se você vibra medo e escassez, tudo se torna mais difícil. Mas ao vibrar certeza, confiança e fé, você muda tudo. É como trocar o chiado de uma estação de rádio por uma música suave e poderosa. O universo entende o novo som. Ele responde: dinheiro é energia. E energia responde à sua intenção. Quando você ora com verdade, com um desejo sincero de transformação, a resposta vem. E vem rápido. Você talvez não veja tudo agora, mas vai sentir. É quase físico. A leveza no peito, o alívio na mente, a esperança renovada. Isso é o sinal de que tudo já começou a mudar. Mesmo que hoje você tenha pouco, não importa. A abundância não começa nos números. Ela nasce dentro quando você decide confiar. Confia naquele que nunca te abandona. Enquanto você escuta, milagres estão sendo liberados. Não tente entender, apenas receba. Permita-se ser tocado por essa energia divina. Não pense mais no como. Apenas declare com fé: eu recebo o novo, eu recebo as bênçãos, eu recebo a virada. O universo está pronto. Agora você precisa dizer sim. Muitas vezes o que separa você da prosperidade não é falta de oportunidade, mas a falta de permissão interna. Chegou a hora de dizer sim para uma vida próspera, de abandonar os padrões de escassez que passaram de geração em geração. Você está rompendo essa cadeia, está mudando a história da sua família, criando um novo legado. E tudo começa agora, com essa oração, com essa decisão. Não é sobre mágica, é sobre ação espiritual. E agora que você está se movendo, nada vai te parar. Você não voltará a ser o que era antes. Sua mente expandiu. Seu espírito reconheceu a riqueza. Seu coração já pulsa fé. E quando o interior se alinha, o exterior muda também. A realidade começa a refletir essa sua nova versão. Firme, rica, forte, conectada com o céu.
E para selar tudo isso, grave essas palavras no seu espírito. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada, nem paz, nem dinheiro, nem direção, nem descanso. Quem confia recebe, quem declara com fé vive o dobro. Você é herdeiro da riqueza celestial, foi criado para viver com abundância. Esta oração sela essa promessa. Respire fundo, sinta, permaneça conectado, porque o que está vindo vai superar até os seus sonhos mais ousados. A voz que sai da sua boca quando você ora com fé não é só som, é decreto, é comando espiritual. E cada palavra movimenta o céu, libera recursos, abre caminhos. A oração é mais que um pedido, é o início de um novo ciclo. Quando você ora consciente de que a abundância é seu direito divino, tudo aquilo que parecia inalcançável começa a se aproximar rapidamente. Nenhuma barreira permanece firme diante da fé genuína. O céu responde de forma imediata à certeza de um coração que confia. Existem bênçãos que o dinheiro não pode comprar, mas também há milagres financeiros que só são liberados através de uma conexão profunda com Deus. Você está vivendo isso agora. Cada segundo em que permanece ouvindo esta oração é um passo a mais em direção ao tesouro que o Criador já separou exclusivamente para você. Não se trata de promessas vazias, mas da revelação de um plano celestial que está sendo trazido à luz, pouco a pouco, com sinais reais e tangíveis. E um desses sinais é este momento, esta mensagem, esta vibração. Ao orar, você não está apenas se comunicando com o alto. Você está autorizando que o sobrenatural interfira na sua realidade. Está permitindo que soluções antes inimagináveis se revelem, que caminhos invisíveis se escancarem. Existe uma inteligência divina que direciona os recursos para as mãos certas. E essa sabedoria está sendo liberada agora, de forma constante, clara e surpreendente. Prepare-se para viver o extraordinário. O que está vindo será tão grandioso que parecerá milagre. E será o carro dos seus sonhos, a casa ideal, a segurança financeira, a liberdade de decidir seu caminho, de ajudar quem ama, de viver com tranquilidade. Tudo isso já existe no plano espiritual. A oração é o gatilho que transforma a promessa em realidade. Ao orar, você sai da teoria e entra na experiência. Sua vida começa a refletir o que sua fé já enxergava há tempos. Então, mesmo que o cenário externo ainda pareça difícil, mantenha-se firme. A persistência na oração é o que derruba os últimos bloqueios. Ela é como uma semente. Você planta com fé, rega com palavras, protege com gratidão e colhe em abundância. Toda vez que você escuta esta oração, está plantando no solo certo. E sementes lançadas no tempo exato produzem colheitas que ninguém pode impedir. Não menospreze este momento. Ele pode parecer simples, mas carrega o poder de transformar radicalmente sua realidade. Há uma conexão direta entre espiritualidade e prosperidade. Elas não se anulam, como tantos ensinaram. Quando você honra a Deus, quando entrega sua vida financeira com fé, você abre espaço para provisões inesperadas. Muitas vezes, o recurso vem de onde você menos espera, e isso é só o início. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, mas de saber que existe uma fonte inesgotável cuidando de você em todos os níveis, emocional, espiritual e financeiro. Você não precisa provar nada a ninguém. Não tem que buscar aprovação ou justificar seus sonhos. Deus conhece seu coração, Ele vê sua intenção e quer te abençoar, não só para o seu bem, mas para que você se torne um canal de bênçãos na vida de muitos. A prosperidade é um instrumento, é missão, e você foi chamado para essa missão.
Ao orar, você ativa esse propósito. E ao ativar, você transforma tudo ao seu redor, sua família, seu ambiente, sua jornada. Nada continua igual. Ao visualizar seus objetivos se realizando, você já está alterando sua frequência vibracional. Seu corpo sente, sua atmosfera muda, suas escolhas se elevam. O universo responde a quem tem clareza de destino. Por isso, continue enxergando com os olhos da fé. Continue sentindo como se já fosse real. Continue afirmando: a mente cria, o coração sustenta, a fé realiza. Você está se tornando um farol de prosperidade, irradiando uma energia magnética que atrai aquilo que é seu por direito. Deus já depositou dentro de você tudo o que precisa: dons, ideias, sabedoria, conexões. Você não precisa buscar nada fora, só precisa ativar o que já habita aí dentro. E essa oração tem exatamente esse poder. Ela desperta, ela ativa, ela conecta, ela transforma. E quanto mais você mergulha nessa atmosfera, mais claro se torna o próximo passo. A coragem vem, o medo se dissolve, a dúvida silencia, a clareza assume o lugar da confusão. Você está em evolução, em construção. Mesmo que ainda não perceba, o crescimento já começou e ele se refletirá em suas finanças. O seu valor, primeiro, aumenta dentro de você. E quando você reconhece seu próprio valor, o mundo inteiro reconhece também. Você começa a atrair clientes que te valorizam, projetos que fazem sentido, propostas que te respeitam. Tudo começa na forma como você se enxerga. E esta oração veio para lembrar: você é digno da abundância. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Há promessas que ainda não se cumpriram, não porque foram esquecidas, mas porque você ainda não havia se posicionado. Mas agora você está. Agora você está pronto. E quando o coração se alinha, o céu libera. Esteja preparado para respostas rápidas, reviravoltas repentinas e portas abertas onde ninguém esperava. O sobrenatural está prestes a acontecer de maneira tão evidente que você vai se emocionar. Vai reconhecer: não foi sorte, foi resposta. Foi o céu dizendo: eu ouvi sua oração. Honre ao Senhor com o que você tem. Entregue com fé. Isso não é apenas um versículo, é uma lei espiritual. O que se planta com fé volta multiplicado. E se você quiser apoiar este canal como forma de gratidão, clique no botão Valeu e contribua com o valor que sentir no coração. 2, 5 ou 10. Toda ajuda volta com abundância. Agora vamos continuar. Você não nasceu para viver contando moedas, nem para se acostumar com boletos empilhados. Existe um lugar de fartura desenhado para você, e esse lugar não é um sonho inalcançável. É o seu destino, mas para acessá-lo é necessário cortar pela raiz os pensamentos de limitação. Cada crença de escassez, cada trava mental está sendo dissolvida agora. Você sente isso. Pode ser sutil, mas é real. A certeza de que algo grandioso está chegando começa a ganhar forma. Não é imaginação. É o reflexo de uma nova mente sendo ativada. Se até agora o dinheiro parecia escorrer entre os dedos, saiba, a maré virou. Você está sendo reposicionado, está sendo preparado para um tempo que vai além da necessidade. É tempo de transbordo, de colheita surpreendente, mas isso exige uma decisão. Ou você alimenta o medo ou alimenta a fé. Não dá para manter os dois. O medo paralisa. A fé impulsiona, a fé parece loucura, mas é ela que move o céu. Prosperidade verdadeira não é só dinheiro, é liberdade,
É saber que você pode viver com dignidade, ajudar quem ama, escolher com tranquilidade. A escassez tenta dizer que isso é ilusão. Mas você sabe, viver limitado não é plano de Deus. Hoje você muda o ritmo. Hoje você sai do ciclo de luta estéril. Quantas vezes você tentou, se dedicou e parecia que nada dava certo? Não, era falta de esforço. Era uma programação oculta travando seus resultados, um ciclo silencioso de autossabotagem alimentado por mentiras antigas. Mas hoje, essa mentira perde a força. Ela não sobrevive mais. O seu espírito está despertando para uma nova verdade. E quando os olhos da fé se abrem, até o impossível se curva diante de você. É aqui que as coisas mudam. Suas decisões ganham autoridade. Sua postura muda. Sua confiança se fortalece, porque dentro de você já existe uma certeza inabalável. Você nasceu para prosperar, não como uma exceção, mas como propósito. A transformação começa no invisível. A realidade externa apenas segue o que já foi vencido dentro de você. E quando você se alinha internamente, tudo lá fora começa a colaborar. Talvez você tenha sido ensinado que dinheiro corrompe, que enriquecer não é espiritual. Mas agora você entende, o dinheiro não transforma ninguém, ele apenas amplia quem a pessoa já é. E se o seu coração é puro, sua riqueza será luz. Então, por que resistir ao que Deus quer te entregar? Você não precisa mais se justificar por sonhar alto. Pelo contrário, deve se posicionar como quem sabe que tem uma promessa. Quem entende que viver de migalhas nunca foi o plano original. A palavra já declarou: você emprestará a muitos, mas não tomará emprestado. Isso não é poesia, é decreto. E quem acredita, recebe. Quem se posiciona, vive. Cada dívida sendo cancelada na sua mente agora. Cada peso emocional relacionado ao dinheiro sendo retirado. Cada memória de escassez apagada. Aquilo que você viu seus pais viverem, aquilo que te disseram, aquilo que você acreditou, tudo isso agora está sendo quebrado, porque um novo ciclo está sendo escrito, um legado de liberdade, de abundância, de escolhas, e você é a chave. Feche os olhos por um momento e permita-se sentir isso. Você não precisa entender tudo, você só precisa receber. Agora só falta você dizer sim. Sim para uma vida mais leve. Sim para as oportunidades que chegam de forma inesperada. Sim para portas que se abrem sem esforço, no tempo certo. Esse sim tem um peso espiritual imenso. Ele é o gatilho que o céu estava esperando para liberar o que já está guardado em seu nome. Muitos começam, mas poucos permanecem. Mas você não vai desistir. Você vai continuar mesmo quando os olhos não enxergarem a saída. Vai declarar prosperidade mesmo quando a conta bancária parecer vazia. Porque agora você compreende que tudo começa no invisível e o seu mundo invisível já está passando por uma transformação profunda. Isso não é discurso motivacional. É ativação espiritual. E quem crê, permanece. Quem permanece, colhe. Por isso permaneça, não pare agora. Continue se alimentando dessa verdade. Algo grandioso está sendo alinhado nos bastidores da sua vida e você vai começar a perceber nas próximas horas. Pequenos sinais, novas pessoas, portas se abrindo sem aviso. Onde há fé, há movimento. E onde há movimento, milagres acontecem. Fique firme. O que vem a seguir vai te surpreender. Antes de iniciarmos essa oração poderosa, encontre um lugar tranquilo onde você possa se conectar profundamente com Deus. Feche os olhos. Coloque suas mãos em posição de prece. Respire com calma, deixando sua mente silenciar e seu coração se abrir. Esteja presente. O Senhor, que é a fonte de toda provisão, ouve cada palavra, cada suspiro, com misericórdia e amor. A fé que remove montanhas é a mesma que atrai as promessas divinas. Comecemos a oração agora
e prepare-se. Seus bolsos vão se encher de bênçãos. Basta escutar com o coração: Senhor soberano, Deus altíssimo, Criador dos céus e da terra, fonte inesgotável de provisão e prosperidade, eu me coloco diante de ti com humildade. Reconheço tua majestade, teu poder, teu domínio sobre todas as coisas. Nada foge ao teu controle. Tudo pertence a ti e tudo se move conforme tua vontade. Hoje eu venho, não apenas em busca de bênçãos materiais, mas como alguém que deseja viver em plenitude com o propósito que o Senhor desenhou para minha história. Reconheço que os recursos que desejamos, dinheiro, bens, oportunidades, são ferramentas em tuas mãos. E nas tuas mãos, esses instrumentos podem curar, restaurar, multiplicar e transformar vidas. Peço-te, Pai, abre meus olhos para enxergar a verdadeira prosperidade, não o acúmulo por si só, mas o uso sábio e justo de tudo aquilo que me for confiado. Que eu possa sempre honrar-te com o que recebo e abençoar aqueles ao meu redor com generosidade. Meu Deus provedor, clamo com fé, certo de que o Senhor é fiel para suprir todas as minhas necessidades, como diz a tua palavra em Filipenses 4:19. Por isso entrego a ti todas as áreas da minha vida, minha mente, minhas emoções, minhas finanças, meu espírito. Peço perdão por toda vez que duvidei da tua provisão. Por cada atitude impensada, movida pela ganância, pelo medo, pela insegurança, por cada tentativa de resolver as coisas pelas minhas forças, ignorando o teu cuidado. Derrama sobre mim o teu espírito. Enche-me de sabedoria para administrar bem tudo o que me for confiado. Ensina-me a ser honesto nos negócios, focado no trabalho e compassivo com o próximo. Que eu leve luz por onde eu passar e seja instrumento do teu amor, da tua compaixão e da tua prosperidade. Ajuda-me a lembrar que tudo o que recebo é tua provisão e que deve retornar a ti em forma de gratidão, boas obras e generosidade. Hoje eu declaro em oração que todo laço com a escassez, com a limitação, com a pobreza, está sendo quebrado. Em nome de Jesus, ordeno que todo espírito de falta, toda sensação de bloqueio financeiro, todo peso sobre as minhas finanças seja desfeito. Declaro portas abertas e caminhos desbloqueados. Profetizo que meus bolsos serão cheios como os celeiros de José no tempo da fartura. Que a minha casa será próspera. Que meus dias serão marcados por abundância espiritual e material. Senhor, multiplica meus talentos, amplia minha capacidade. Que tudo aquilo que eu tocar prospere, que ideias fluam, projetos avancem, investimentos tragam retorno e oportunidades sejam liberadas do alto. Que eu caminhe cercado por pessoas que acrescentam, que somam, que me elevam. Que a minha vida seja testemunho vivo da riqueza do teu reino, não apenas com bens, mas com sabedoria, propósito e paz. Jesus, meu Redentor, tu disseste: busquem primeiro o reino, e tudo o mais será acrescentado. Mateus 6:33. Que essa seja sempre a minha prioridade, viver para o teu reino, fazer tua vontade, seguir teus caminhos. Que o dinheiro nunca ocupe o lugar que é teu. Que ele seja sempre servo. Nunca, Senhor Espírito Santo, guia-me com clareza. Mostra-me os caminhos certos. Afasta de mim os atalhos perigosos. Livra-me de decisões precipitadas e alianças que não vêm de ti. Dá-me sabedoria, equilíbrio e sensibilidade para lidar com tudo o que está por vir. E oro também por todos que amo. Amigos, familiares, pessoas próximas que enfrentam batalhas financeiras. Estende a tua mão sobre eles. Traz cura, conforto, renovo. E se for da tua vontade, usa minha vida para ser instrumento de ajuda, apoio e provisão para eles. Declaro agora: os meus bolsos explodem de dinheiro.
não por ganância, mas como símbolo da abundância que o Senhor preparou para mim. Não será dinheiro sem propósito, será recurso enviado com direção, com sentido, com missão. Eu creio que o teu agir ultrapassará as minhas expectativas. Agradeço desde já por tudo o que já começou a acontecer. Porque sei, tu és fiel, és justo, e nada do que foi pedido com fé ficará sem resposta. E em nome de Jesus, o nome acima de todo nome, eu oro, porque está escrito: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. João 14:14. E se está escrito, assim será. Amém. Você consegue sentir como tudo flui melhor quando sua confiança está no lugar certo? Quando você tira o foco do medo, das dívidas, da escassez e coloca sua atenção na fonte inesgotável que é Deus, algo muda dentro de você. E essa mudança interior transforma todo o seu exterior. Não se trata de mágica. É fé em movimento. É uma conexão viva com uma fonte que nunca seca. A economia do céu não se abala com crises, não responde à inflação, não depende da cotação do dólar. Ela flui direto do trono de Deus. E quando você mergulha nesse rio espiritual, o sobrenatural se manifesta. Portas que pareciam seladas se escancaram. Ideias que estavam bloqueadas ganham clareza. Respostas vêm antes mesmo que o problema se intensifique. E nesse lugar secreto, onde a fé toca o eterno, sua vida começa a se alinhar com o plano superior. E não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de paz nas finanças, de segurança no coração, de descanso na alma. Quando você compreende que sua provisão vem do alto, você dorme em paz, trabalha com leveza e agradece até pelos menores sinais. A sua mente precisa ser renovada, porque é ela que foi ensinada a pensar em falta, em disputa, em escassez. Mas o reino ensina outra lógica: abundância, cooperação, confiança. Você não está aqui para sobreviver. Você foi criado para transbordar, e quando você ativa essa economia celestial, coisas simples começam a mudar. Uma ligação inesperada, uma venda que se concretiza, um convite surpreendente. Tudo isso tem um motivo espiritual. Você está alinhado com a frequência da abundância. Você planta no invisível com atitudes visíveis, e o céu responde. Porque não é sobre pensamento positivo vazio. É sobre uma fé que se apoia na promessa. E se está prometido, está garantido. Está escrito: o Senhor suprirá. Não se trata de talvez, ou quando tudo melhorar. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Por isso, pare de olhar para o que falta. Olhe para o que já foi garantido. Posicione-se como herdeiro. E herdeiro não vive de sobras. Herdeiro não pede favor. Ele anda com autoridade, e essa postura muda tudo. Quando o céu vê que você está pronto, ele libera, ele não chega atrasado, ele chega no momento exato. Mas existe um código: você precisa manter sua frequência alinhada, manter a fé ativa, e não deixar que suas palavras se alinhem com os problemas, e sim com as promessas. Respire fundo e receba essa verdade. Você tem acesso direto ao que é invisível. Você tem autoridade para transformar realidades por meio do que declara. E é aí que tudo começa a mudar. Porque quem declara, assume o controle. E quem tem, domínio não mendiga, então libere sua voz. Use suas palavras como sementes vivas. Fale vida, chame bênçãos, construa com sua boca o que deseja ver com os olhos. Declare como se já possuísse, haja como quem já vive, sinta como quem já recebeu. Agora mesmo há uma atmosfera de milagres ao seu redor, mas ela não responde. A dúvida, ela responde à fé. O reino de Deus não segue a lógica do mundo. Primeiro você acredita, depois vê. Se você está esperando tudo se alinhar para começar a crer, está indo na direção errada. Acredite primeiro, mesmo quando tudo ainda disser o contrário. É nesse momento que o sobrenatural se revela. Não troque sua fé por incerteza.
Não aceite sobras quando há uma mesa cheia com o seu nome. Saia do território da sobrevivência e caminhe rumo ao propósito. A colheita que você busca já está pronta, mas só acessa quem está sintonizado com a vibração da abundância. Agora você conhece esse código e ele está ativado em você. Algo no espiritual já começou a se movimentar. O invisível está se realinhando. Portas estão sendo abertas, propostas sendo preparadas, respostas se dirigindo até você. Mas não pare. Permaneça aqui. O que vem a seguir pode ser o ponto de virada que sua jornada aguardava. Respire fundo, porque o próximo trecho pode desbloquear o que ainda está retido. Muitos não percebem, mas estão regando a escassez diariamente. E como? Através da palavra, a ferramenta mais poderosa que existe. Cada vez que você diz, não sou capaz, isso não é para mim, dinheiro é difícil, uma semente invisível é lançada e ela germina. Cresce em forma de bloqueios, atrasos, padrões que se repetem. A sua fala pode abrir os céus ou manter os caminhos fechados. A palavra tem peso, tem direção, tem energia. Quando você fala com convicção, ainda que nada mude por fora, o mundo invisível começa a se organizar por dentro. As palavras certas são como pontes para milagres. E há um segredo poderoso. É preciso declarar com emoção. Não basta repetir frases de forma automática, como se estivesse lendo uma embalagem. Cada palavra deve ser dita com sentimento, com intenção, como se sua vida dependesse disso. Porque depende. O mundo espiritual não responde àquilo que você finge. Ele responde àquilo que você vibra. E a vibração mais potente que existe é a fé em ação. É quando você fala acreditando, sente como verdade, age como se já fosse. A mudança começa por aí. Troque frases como "tô quebrado" por "minha prosperidade está crescendo". Em vez de reclamar do boleto, diga "minhas fontes já estão se abrindo para suprir tudo". Pode parecer simples, mas esse ajuste muda tudo. Alinha sua mentalidade, eleva sua frequência. E quanto mais sua boca se conecta com a realidade que deseja, mais o invisível começa a conspirar ao seu favor. Se você soubesse o que acontece nos bastidores espirituais, quando você libera uma palavra com fé, não passaria um dia sequer sem declarar seu futuro. Anjos se movem, portas se abrem, climas mudam. São como flechas lançadas na direção do seu propósito. E quanto mais você declara, mais o alvo se aproxima. Não é exagero. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é sério. Isso é real. Muita gente vive com pouco porque declara escassez constantemente, muitas vezes sem perceber. Quer mudar sua realidade? Mude a linguagem, mude o que você diz sobre si, sobre sua vida financeira, sobre o seu futuro. Sua voz é a chave. Todos os dias, você escolhe o que ela será, o código que abre ou a trava que fecha. Você pode acordar dizendo, hoje é dia de milagre, ou pode começar o dia murmurando, mais um dia difícil. A escolha é sua, mas saiba, o que você fala com fé, você colhe com fatos. Torne-se consciente do que diz. Solte palavras como quem rega um campo fértil. Diga com força: eu recebo, eu aceito, eu manifesto. O dinheiro vem até mim de maneiras inesperadas. O favor me encontra. As oportunidades me localizam. Cada frase dessas é um comando. E comandos ativam códigos no mundo invisível. Códigos que moldam situações, redesenham realidades, destravam caminhos. Sua voz é única. Quando você fala com fé, o céu reconhece o som. A criação ouve. Tudo ao seu redor responde. Por isso, não desperdice palavras, reforçando traumas antigos. Use esse poder para inaugurar novos começos, para chamar à existência aquilo que ainda não se manifestou. Esse é o verdadeiro poder criativo da palavra. Intenção, plais,
verdade. Plais, constância. Não se trata de repetir frases por 2 dias e desistir. É sobre assumir um novo estilo de vida, uma nova forma de falar, pensar e crer. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Você começa a notar que tudo muda, a atmosfera muda, as pessoas notam, você mesmo se nutre do que está falando, você se torna seu próprio profeta, seu próprio incentivador, seu próprio milagre. Então, não pare. Ainda há mais camadas a serem desbloqueadas, mais chaves espirituais a serem reveladas. E você está a centímetros de viver o que ainda não viveu. Cada ação, mesmo pequena e silenciosa, ecoa no invisível. É como plantar uma semente à noite, sem saber se choverá, mas confiando que algo poderoso está sendo ativado naquele solo. Esse tipo de plantio não precisa de plateia, nem de aplausos. Ele acontece no íntimo, onde só você e Deus sabem o que foi entregue. É exatamente nesse território secreto que os maiores milagres germinam. Quando você planta fé sem garantias, está dizendo: eu confio em um Deus que age antes mesmo que eu veja. Há um princípio divino e infalível. O que você libera volta. E não volta do mesmo jeito. Volta maior, ampliado, transformado. Generosidade não é apenas um gesto externo, é um ato espiritual. Quando você doa com sinceridade, mesmo em meio à necessidade, você movimenta as águas invisíveis. E, de repente, a maré vira, muros caem, oportunidades surgem. Respostas chegam sem você pedir. Não se trata de barganhar com Deus. Não é dou para receber, é mais profundo. É sobre participar de um fluxo divino, uma corrente celestial, onde quem flui, recebe. Pessoas generosas são canais. E Deus derrama mais sobre quem não retém. Já reparou que certas pessoas sempre têm algo para oferecer? Elas descobriram o segredo, não seguram por medo, compartilham por fé, porque sabem que a fonte nunca seca quando você se torna um canal. A abundância nasce da disposição, não da quantidade. Dar com coração é mais poderoso do que dar com muito. Às vezes, a semente que você planta hoje é regada com lágrimas. Dói confiar, dói abrir mão. Mas até suas lágrimas são sinais no espiritual. Eu escolho acreditar no invisível. E os céus respondem, sempre. Toda entrega feita com fé é uma declaração. Minha fonte é maior que minha necessidade. E a colheita virá. Nem sempre no formato que você espera, mas sempre no tempo certo, do jeito certo. Você planta recursos e colhe conexões. Planta tempo e colhe direção. Planta amor e colhe saúde. Porque o que você lança ao mundo, volta. E quando volta, traz junto algo que você nem sabia que precisava. Deus tem uma maneira única de surpreender. Ele não apenas devolve o que foi perdido, ele transforma, ele cria caminhos inesperados, ele prepara respostas onde você menos se imagina. E quando você menos espera, a solução aparece exatamente onde doía, onde faltava, onde parecia seco. Se hoje tudo parece estagnado, se sua alma sente um silêncio pesado, não desanime. O milagre começa onde o olhar humano não alcança. A raiz se fortalece no escuro, muito antes do broto surgir. A semente trabalha em silêncio, e é nesse período invisível que muitos desistem. Mas é justamente aí que a fé verdadeira ganha força. Fé real não precisa de aplausos, não exige visibilidade. Ela continua firme mesmo quando o solo parece duro, porque sabe, quem não para de plantar, mais cedo ou mais tarde, colhe. Você não foi chamado para uma existência limitada. Você foi separado para uma vida abundante. E essa abundância começa no momento em que você decide parar de reter. Abra as mãos. Expanda o coração. Crie espaço para o novo. E quanto mais espaço você libera com suas atitudes, mais Deus
Preenche com aquilo que só Ele pode trazer. Ser generoso não empobrece, ao contrário, enriquece, multiplica. E cada atitude sua, mesmo que pareça pequena, está sendo registrada. O céu não esquece nenhuma semente lançada com sinceridade. Não. Espere pelas condições perfeitas, elas raramente chegam. O que é perfeito, na verdade, é a coragem de fazer mesmo com medo. Comece de onde você está, com o que você tem, do jeito que puder. O simples gesto de hoje pode se tornar o milagre de alguém amanhã. Essa é a beleza do fluxo divino. Você nunca sabe o impacto de uma ação. Às vezes, um toque de generosidade é tudo que alguém precisa para reacender a esperança. Continue firme, continue plantando mesmo quando não vê. Mesmo no invisível, você está construindo algo eterno, e quando o tempo certo chegar, e ele vai chegar, o que hoje parece pequeno se tornará uma árvore frondosa, cheia de frutos, sombra e propósito. Aí você vai entender. Cada passo valeu a pena, cada semente, cada decisão de não desistir, cada entrega silenciosa. Tudo contribuiu. Se você está aqui até agora, saiba, algo já foi ativado dentro de você. Não ignore esse despertar. Responda a ele, compartilhe, fale, espalhe. Quanto mais você divide, mais o ciclo da abundância continua fluindo através de você. A forma como você pensa sobre dinheiro molda diretamente os resultados que você colhe. Quando sua mente aprende a enxergar possibilidades ao invés de barreiras, portas antes invisíveis começam a se revelar. Mudar sua mentalidade financeira não é um evento isolado, é um processo constante, um exercício diário. É escolher todos os dias trocar frases automáticas de limitação por afirmações conscientes de capacidade. É virar a chave do eu não consigo para o como posso fazer isso acontecer. E quando essa mudança se instala, tudo ao redor começa a acompanhar esse novo ritmo. À medida que você alimenta sua mente com verdades que te impulsionam e não que te limitam, sua frequência se eleva. Situações, pessoas e oportunidades começam a se alinhar a essa nova vibração. O que antes parecia inalcançável, agora caminha em sua direção. Prosperidade não é apenas dinheiro, é paz ao lidar com ele, é direção clara, é domínio com sabedoria. A virada de chave acontece quando você para de tratar o dinheiro como algo sujo ou difícil e começa a reconhecê-lo como um recurso neutro, pronto para cumprir um propósito. Dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas revela e amplia o que já está dentro. Se você o enxerga como inimigo, ele foge. Se o trata como parceiro de missão, ele flui. Você não foi feito para repetir frases como dinheiro não traz felicidade ou quem tem muito não presta. Essas palavras, plantadas no passado, criaram raízes de sabotagem que impedem o avanço. É por isso que renovar a mente é urgente. Você precisa arrancar essas crenças e substituí-las por verdades que libertam. Visualizar um futuro melhor não é fantasioso, é preparação espiritual. Quando você se vê livre das dívidas, pagando tudo com tranquilidade e ajudando quem precisa, você está abrindo caminhos no invisível. Fé ativa se prova na prática. É continuar mesmo quando os números não ajudam. É olhar para frente, mesmo quando o extrato contradiz. Porque sua alma já entendeu. O que você vive hoje não é o destino final. Uma mente renovada busca soluções, não desculpas. Ela não se paralisa no medo. Ela pergunta, testa, insiste, aprende. Ela entende que errar faz parte, mas parar não é uma opção. Quem muda sua forma de pensar sobre dinheiro descobre a força da consistência. Pequenas ações diárias, com disciplina e foco, constroem fortunas financeiras, emocionais, espirituais e até relacionais. A verdadeira prosperidade é um ecossistema saudável.
Tudo cresce junto. Quando você se recusa a viver só sobrevivendo, algo no seu interior se levanta e começa a romper os padrões que te limitavam. Você passa a enxergar novas possibilidades de renda, começa a reorganizar seus gastos, valoriza seu tempo e os talentos que antes ignorava. Cada nova descoberta reafirma uma verdade. Você nasceu para criar, multiplicar, liderar. Seus pensamentos têm poder. Eles constroem ou destroem. Eles abrem portas ou bloqueiam oportunidades. Por isso, a Bíblia nos orienta. Transformem-se pela renovação da mente. Uma mente alinhada ao propósito se torna uma máquina de gerar impacto. Pensar grande não é vaidade, é visão, é amplitude. Quanto mais você cresce, mais você eleva. Quem está à sua volta? O que você repete em silêncio se transforma naquilo que você vive. Então, chega de afirmar que você nunca sairá do vermelho. Pare de aceitar como verdade que sua vida não tem solução. Comece a dizer a si mesmo: estou aprendendo, estou crescendo, estou caminhando rumo à liberdade. Mesmo que tudo pareça igual por fora, por dentro já está mudando. E essa transformação interna, no tempo certo, transborda para fora. Questione suas crenças antigas, com carinho, mas com firmeza. Você não é obrigado a carregar ideias herdadas que já não servem. Escolha o que vai alimentar sua mente. Escassez estagna, possibilidades expandem, e onde há expansão, a vida volta a circular. O dinheiro começa a fluir como parte de um sistema que você está redesenhando com consciência. Não espere tudo estar resolvido para começar a pensar diferente. Pense diferente agora, no meio do caos, mesmo sem garantias, porque a verdadeira virada começa no momento em que você decide renovar a mente, mesmo que tudo ao redor ainda esteja bagunçado. E se você leu até aqui, algo em você já começou a ser transformado. Um novo nível de consciência já foi ativado. Não deixe isso morrer. Continue alimentando essa chama. Se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com alguém. Salve, releia, reassista e, se sentir no coração, apoie este canal clicando no botão Valeu aqui abaixo. Pode ser 2, 5 ou 10, qualquer valor que fizer sentido para você. Toda contribuição volta multiplicada. Agora, siga comigo. Vamos mais fundo. Cada vez que você pensa em riqueza como algo fixo, escasso ou limitado, você interrompe o fluxo natural da abundância. Riqueza é como respiração. Não basta inspirar, é preciso também expirar. O dinheiro, como o ar, precisa circular com leveza. A sabedoria está em perceber quando é hora de liberar e quando é momento de conservar. Não é sobre gastar de forma irresponsável, nem reter por medo. É sobre estar em sintonia com o ritmo da vida. Há tempos de semear e há tempos de colher. Essa alternância saudável cria um ciclo sustentável, que nutre, expande e renova. O medo de faltar, de perder, de errar, fecha portas, impede o novo de entrar. Reter demais é como tampar uma jarra e querer enchê-la de novo. Não há espaço. A escassez muitas vezes não é falta de provisão, é falta de circulação. A verdadeira prosperidade vem quando você se torna um canal confiável. Quando entende que está aqui para permitir que os recursos passem por você e abençoem outros, não para acumular por insegurança. O que flui, vive. O que estagna, apodrece. É simples, a natureza ensina, os rios não retêm água, eles seguem, fluem e por isso se renovam constantemente. Não se trata de acumular, mas de se tornar parte do fluxo. Quanto mais você deixa o dinheiro circular, com consciência, mais ele encontra caminhos de volta até você. Porque onde há espaço, há ação. Onde há ação, há retorno. A abundância responde à confiança. Quanto mais você confia, mais o caminho se abre. E quanto mais caminhos se abrem, mais leve e próspera se torna a sua jornada.
Você não foi criado para viver tentando preservar o mínimo. Sua essência foi moldada para conduzir o máximo com equilíbrio, com sabedoria. Você foi desenhado para ser fonte inesgotável, não apenas um depósito limitado. Quando você começa a entregar não só valores materiais, mas também tempo, atenção e presença, algo muito maior se ativa. Um simples gesto se transforma em uma senha espiritual que movimenta dimensões invisíveis. Esse movimento gera multiplicação, porque quando você se dispõe a doar, você está proclamando em ação que acredita na abundância, que confia que não lhe falta nada e que o que está por vir é maior do que aquilo que você ainda segura. É um sinal de que você não se limita ao que está em mãos, mas se ancora no que está a caminho. Só que entrar nesse fluxo exige coragem. Exige fé para abrir mão quando tudo dentro de você grita para manter. É um desafio investir, quando a colheita ainda não chegou. Mas é justamente esse tipo de atitude que desbloqueia o extraordinário. Fé imóvel não gera resultado. É no momento da entrega que a verdadeira confiança é revelada. E no mundo espiritual, essa confiança vale mais que qualquer previsão racional. Ao dar, você está dizendo com o coração: eu acredito num Deus que provê, que amplia, que sustenta. E a resposta a isso são portas que se abrem onde antes só existiam paredes. Há algo diferente em quem vive nesse estado de fluxo. Essas pessoas não andam com pressa, não vibram carência, não vivem prisioneiras do medo de perder. Elas conhecem a lei do retorno, sabem que o que é entregue com verdade retorna com potência. Não por serem superiores, mas porque compreenderam a sinfonia da abundância. Elas fluem com sabedoria, com leveza, com gratidão. E é isso que atrai ainda mais. Mais recursos, mais pessoas certas, mais conexões alinhadas. Estar nesse fluxo é como dançar no compasso exato da vida. Você para de perseguir o dinheiro e ele começa a caminhar em sua direção. As ideias surgem com fluidez. Os projetos ganham corpo. As portas se abrem com naturalidade, não porque tudo virou mágica, mas porque você se alinhou. Alinhou sua visão, seus valores, seu propósito. E quando há esse alinhamento, as escolhas ficam mais claras. Você começa a parar de se sabotar, de olhar apenas para as limitações, e passa a construir com intenção e coragem. O fluxo verdadeiro não descarta o planejamento. Ele o exige. Ele não está ligado à impulsividade, mas à sensibilidade. Ele pede discernimento, saber o momento de plantar e o momento de colher, o tempo de guardar e o de liberar, quando avançar e quando permanecer firme. Isso nasce de um lugar de conexão profunda, onde você não age mais por reações, mas por sabedoria. E quando esse entendimento se aprofunda, sua frequência muda, e a frequência que você emite define aquilo que você atrai. O mais incrível, esse fluxo não depende do quanto você possui hoje, mas de como você lida com o que já tem. Uma pequena quantia entregue com consciência e propósito pode produzir mais impacto do que uma fortuna enterrada pelo medo. A forma como você trata os recursos determina o quanto está preparado para receber mais. E o céu, sim, o céu observa tudo. Ele não responde a valores exatos, mas à intenção. Ele age com base na disposição do seu espírito. Cada passo, cada gesto, cada sim carrega força. Quando você aceita entrar no fluxo, está dizendo: estou pronto para crescer. E esse posicionamento libera o que estava esperando o seu. Movimento, às vezes, é apenas uma pequena decisão que ativa um resultado gigantesco. E se agora algo se moveu dentro de você, se um insight surgiu, se uma nova consciência apareceu, não ignore.
Essa pode ser a hora de mudar a forma como você se relaciona com a sua generosidade, com a sua mentalidade, com a sua prosperidade. A abundância responde a quem flui com ela, a quem acredite que milagres são eventos raros e distantes. Mas o milagre acontece quando você age em direção ao que já foi colocado dentro de você. Quando o invisível começa a tomar forma diante dos seus olhos, porque, mesmo sem garantias, você decidiu continuar acreditando. Manifestação não é consequência da espera passiva. Ela é a resposta para quem se move com fé, mesmo diante da confusão, mesmo quando tudo parece contrário. Aquele que caminha confiando não precisa correr atrás da bênção. É ela que passa a encontrá-lo no meio do caminho. Você já parou para notar que nunca esteve sozinho? Que existe algo maior te guiando, te protegendo e preparando portas antes mesmo de você chegar até elas? Viver pela fé é exatamente isso. Ter a certeza de que mesmo quando tudo parece parado, Deus continua operando nos bastidores. E quando você menos espera, aquela ligação acontece. Aquela oportunidade aparece, aquela virada chega. Não é sorte, é resposta. Resposta à sua constância, ao seu posicionamento, à sua fidelidade diante de tudo que parecia te convidar a desistir. Quantas vezes você já sentiu, sem conseguir explicar, que estava próximo de algo grandioso? Isso não é ilusão, é percepção espiritual. É o seu espírito captando o que seus olhos ainda não podem enxergar. É a confirmação invisível de que você está mais perto do que imagina. E quanto mais você alimenta essa convicção, mais o céu se ajusta à sua frequência. Tudo ao redor começa a cooperar com aquilo que já está alinhado dentro de você. A manifestação verdadeira não acontece para quem espera passivamente. Ela surge para quem decide se posicionar. Portas que antes estavam trancadas começam a ceder. O que antes era inatingível começa a se alinhar. E recursos que pareciam atrasados chegam com perfeição, no tempo exato, pela via menos óbvia. Porque o favor não obedece à lógica. Ele responde à fé. Ele não se limita àquilo que é provável. Ele vai além, muito além. E à medida que essa realidade se fortalece dentro de você, ela começa a se revelar no mundo externo. Toda conquista começa em um pensamento. Toda vitória nasce de uma convicção. Fé é conseguir se enxergar lá, mesmo estando aqui. É ver com clareza o que ainda não aconteceu. É sentir como realidade aquilo que o mundo ainda não reconhece. E quando sua energia interna muda, tudo à sua volta se adapta. O ambiente muda. As pessoas certas chegam, as oportunidades começam a aparecer de forma clara. Você para de agir por desespero e começa a agir com propósito. A manifestação não exige ruído, ela exige firmeza. É por isso que testemunhos verdadeiros são formados em silêncio, nas pequenas escolhas, nas atitudes repetidas com intenção, nos pensamentos que você cultiva, mesmo quando ninguém vê. Quando você se recusa a reforçar narrativas de fracasso, escassez ou insuficiência, está proclamando em silêncio: eu creio em algo maior. E esse tipo de declaração ecoa no espiritual. A espiritualidade responde àqueles que carregam uma visão de vitória, mesmo quando tudo parece contrário. Você não precisa saber todos os detalhes, não precisa ver o mapa inteiro. Precisa apenas dar o próximo passo. E a cada movimento de fé, algo se revela. Uma resposta, uma nova ideia, um livramento sutil, uma proteção que você nem imaginava precisar. A manifestação não é só o resultado final, ela está no processo, nos sinais diários, nos pequenos empurrões que te mantêm firme quando tudo desaba. Deus nunca abandona quem acredita, e quem crê, testemunha. Curiosamente, o que mais trava o fluxo da manifestação não é a falta de fé, mas o excesso de ansiedade.
A pressa por ver tudo agora, ter tudo agora, sentir tudo agora. Mas o tempo do céu não segue o relógio humano. Ele segue a maturidade do coração. Deus não entrega grandes promessas para quem ainda não cuida das pequenas. Cada etapa tem propósito. Cada espera é treinamento. E quando isso se torna claro, a ansiedade cede espaço à confiança. Você para de correr e começa a caminhar com propósito. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Quem vence por dentro, antes de conquistar por fora, já está manifestando. E quando essa nova versão interna se estabelece, a realidade externa começa a se dobrar diante dela. A dúvida desaparece, a culpa se desfaz. A comparação perde o valor, porque você não apenas acredita, você sabe, você tem certeza de que está vindo, de que está próximo, de que é inevitável. Essa certeza se transforma em um imã, e tudo que é seu começa a te encontrar. Não se trata de merecimento, se trata de posicionamento, se trata de identidade, de reconhecer quem você é e o que nasceu para viver. E quando acontecer, porque vai acontecer, você vai perceber que tudo valeu a pena. Cada silêncio, cada oração aparentemente sem resposta, cada tentativa que não deu certo, tudo fazia parte de um plano que estava te preparando. E aquele desbloqueio, aquela conquista, aquela virada, será apenas a prova concreta de uma realidade que você já carregava em espírito há muito tempo. O favor sempre chega. A colheita sempre vem, porque quem planta com fé, colhe com alegria. E essa é apenas a continuação de tudo o que já está sendo ativado dentro de você. Despertar a cada manhã, com a consciência firme de que você é filho do Rei, muda tudo. Muda o jeito como você olha para o mundo. Não há mais espaço para aceitar migalhas quando já existe uma mesa posta com fartura, preparada pelo próprio Deus para você. Quando essa realidade se instala dentro do seu espírito, as preocupações perdem força e o medo do futuro perde a voz. Você entende que não só faz parte de um reino eterno, mas também tem acesso, aqui e agora, à herança desse reino. A transformação verdadeira não começa do lado de fora. Ela nasce no íntimo. É a maneira como você se enxerga que define o que você atrai, o que constrói e o que permite entrar na sua vida. Você não foi chamado para apenas suportar a vida. Foi moldado para viver em abundância, para transbordar. E essa herança não se limita ao espiritual. Ela se manifesta também no natural, no físico, no financeiro, nas decisões do dia a dia. Chegou a hora de sair do esconderijo, de abandonar a mentalidade de escassez que foi colocada sobre você e assumir sua verdadeira identidade. Canal de provisão, fonte de bênçãos, distribuidor de riquezas. A riqueza celestial não fica parada. Ela se move, flui, cresce. Você não é só um recipiente, você é o condutor. Quanto mais você flui, mais você recebe. Quanto mais compartilha, mais você transborda. Comece a perceber os sinais que estão à sua volta. Aquelas ideias que não saem da sua cabeça, aquele dom que você tem escondido, aquele talento que você ainda não mostrou ao mundo. Tudo isso são pistas. O céu não grita, ele sussurra. E esses sussurros são chamados, são direções, são códigos daquilo que já te pertence. Não se trata de arrogância, mas de compreensão, compreensão de que você foi separado para algo maior. E com isso vem responsabilidade, não apenas privilégios. Aquilo que você carrega não é só para você, é para impactar quem está à sua volta. Viver como herdeiro da riqueza do céu vai muito além de ter saldo positivo no banco.
É saber que você tem livre acesso à fonte inesgotável de tudo. Isso traz paz em tempos de caos, clareza quando tudo parece incerto e firmeza quando as emoções tentam te desestabilizar. Você não vive à base de sorte, você vive por promessa. E promessas divinas não falham. Você não está tentando alcançar algo que não existe. Está se movendo na direção de algo que já está pronto, reservado, ajustado e protegido até que o seu preparo estivesse completo. E agora está. Você está preparado. Preparado para abandonar a autocomiseração. Pronto para sair do piloto automático. Pronto para caminhar pela fé e não mais pelos olhos naturais. Pronto para dar passos audaciosos, para dizer sim mesmo, quando o medo tenta segurar seus pés. Herdeiros não ficam presos ao que passou. Eles vivem com os olhos no que está por vir. E quando essa verdade entra na sua mente, tudo se alinha. Você deixa de buscar alívio imediato e começa a construir algo que vai muito além de si mesmo, algo eterno. Imagine-se com estabilidade financeira, com várias fontes de renda fluindo, com serenidade para decidir sem o peso da urgência. Essa realidade começa agora, no instante em que você decide renovar a forma como pensa, age e declara. Não é pensamento positivo vazio, é fé intencional. É alinhamento entre espírito, mente e atitude. O Espírito Santo não é apenas consolo, ele é direção. Ele mostra rotas, revela armadilhas, te empurra para caminhos que só os atentos conseguem acessar. Os detalhes importam. Às vezes, uma conversa simples pode conter a chave de uma virada. Um encontro aparentemente aleatório pode ser a ponte para uma nova fase. Quando você vive como um legítimo herdeiro, tudo tem sentido. Nada é por acaso. A oração se torna profunda. A gratidão flui com naturalidade. A generosidade deixa de ser peso e vira prazer. Porque você entende que cada entrega não te diminui, te amplia, te eleva. Te posiciona para o próximo nível. O tempo de viver no limite acabou. O tempo de apenas sonhar com liberdade financeira passou. Agora é hora de ver com os olhos o que você já viu em espírito. É tempo de viver como quem já possui, como quem já foi reconhecido pelo céu, como quem tem um legado para deixar. E esse legado se constrói nas pequenas escolhas do cotidiano. Em cada semente que você planta, em cada pensamento que você decide alimentar ou rejeitar. Viver como herdeiro é assumir responsabilidade, é caminhar com consciência de propósito e coragem para romper os padrões de limitação. Você nasceu para ser resposta. Sua existência tem que falar por você, inspirar outros, porque a herança que repousa sobre sua vida não se encerra em você. Ela se espalha, ela se multiplica. A prosperidade que você manifesta se torna um despertador para os que estão ao seu redor. O seu sucesso será a prova viva de que a promessa ainda está de pé, de que Deus continua honrando os que mantêm o coração limpo e os olhos fixos no alto. Não se trata apenas do que você vai conquistar, mas da pessoa que você vai se tornar, de como vai usar sua influência, sua voz, seus recursos para curar, erguer e transformar. E tudo isso começa aqui, agora. Você não precisa esperar estar completamente preparado. Você precisa decidir. Decidir se posicionar, porque quem se posiciona, aciona o favor. E quando o favor entra, o impossível se torna comum. Comente aqui embaixo, eu fiquei até o fim, para eu saber que você é desses. Vou deixar um coraçãozinho no seu comentário para confirmar que vi você. E agora, clica em um dos vídeos que estão na tela. Você vai descobrir como construir riqueza do zero com sabedoria, direção e fé. Vamos juntos. O melhor está só começando.